Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 10. Romanos, no capítulo 10. Abriu aí? Vamos ler. Romanos 10, 9, 10 e 11. Romanos 10, 9, 10 e 11. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. O apóstolo Paulo está falando aqui em crer com o coração. E eu sempre entendi isso, tem martelado muito na minha cabeça nos últimos tempos, porque eu não cria com o coração. Eu cria com a mente. Você crê com o entendimento de que eu escolho crer, eu escolho acreditar, e para mim isso bastava. E o apóstolo Paulo fala muito de crer com o coração. E analisando todas as outras passagens que nós falamos de crer e de compromisso e de fé e de postura com Deus, ele sempre fala do coração. E de tudo que se deve guardar, guarda por teu coração. Crer com o coração e não com a mente. Ele diz que, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Bem, eu confesso com a boca, mas eu creio com o coração. Crer com o coração é crer com a essência total do que nós somos. Quando a Bíblia diz que nós temos que crer com o coração, não é crer com eu sei que é bom, eu entendo que é bom, mas não, eu creio com tudo que de fato eu tenho em mim, toda a minha essência, eu creio em tudo que eu sou, eu creio com as minhas células, eu creio. Ou seja, para mim é o que é a essência. Eu não estou crendo com a minha mente, eu creio com o que de fato eu sou, o que eu sou. O meu sistema de crença me diz que é assim, e eu agarro essa verdade. Eu não creio só com a minha mente, porque só com a minha mente as coisas nem sempre saem como a gente deseja. Por isso que ele diz, olha, eu confesso com a minha boca, mas eu creio com o coração. E vocês vão concordar comigo que muita gente que nós conhecemos, ou às vezes nós mesmos, temos um linguajar gospel, nós temos um conhecimento bíblico, nós temos atitudes de vestes, de roupa, aparentemente cristão, mas na realidade vive uma vida de fracasso total, que não se relaciona em absolutamente nada com aquilo que o camarada sabe e professa e diz e canta e conhece. A vida dele é uma vida de fracasso em várias áreas que não condiz com o que a Bíblia nos fala, com a prosperidade bíblica, daquilo que Deus de fato tem para nós. Mas ele professa, ele fala, ele tem um linguajar crente, como a gente diz, mas o camarada não tem uma vida em nada parecido com aqueles versículos poderosos e fantásticos que ele mesmo professa, e dá para entender claramente que o camarada crê com a mente, mas ele não crê com o coração. Ele não crê com o que de fato ele é, com a essência do que ele é, com aquilo que de fato ele tem. Eu sou fã da psicologia. Eu acho que a psicologia foi muito longe há um tempo atrás, vagou demais, ficou no limbo, e hoje a psicologia evoluiu tanto que a gente consegue aproveitar muita coisa e nos conhecer muito bem. E eu sou um grande fã do camarada. Eu gosto de ouvir gente inteligente, para começar. Então, o camarada que me ajuda a me conhecer, a me entender melhor, eu aplaudo de pé, porque eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos. Mas tem algumas pesquisas muito interessantes na Inglaterra que a psicologia falando que nós não somos o que as nossas células dizem que somos, mas nós somos o que pensamos.
Bem, a Bíblia já nos ensina, de fato, que nós temos que ter uma mente renovada e não nos conformarmos com este mundo, mas vivermos segundo aquilo que Deus tem e não segundo aquilo que parece que somos. E aí eles dão vários exemplos, por exemplo, células de obesidade, células cancerígenas, células, enfim, e por aí vai. E diz o camarada, não porque tu tem uma célula assim, quer dizer que você é assim. Se você tem células de obesidade e você acredita assim, então você se acomoda dentro dessa realidade e vive uma vida de total comiseração, de total miséria da mente, e o camarada vai se acostumando com isso. E outros que têm sinais de que de fato o corpo, a célula diz que ele acredita em outra coisa e ele vive uma outra realidade. Ele transforma aquele mundo, ou seja, nós não somos o que as nossas células dizem que somos, nós somos o que cremos. Estão comigo até aqui? Nós somos o que cremos. Nós somos o que o nosso sistema de crença, que foi formado na nossa vida, nos diz que somos. A psicologia também, e a Bíblia também, diz que a psicologia diz que até os 8 anos o caráter da criança, 7, 8 anos, o caráter da criança já é formado. A Bíblia diz também que ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Bem, os caras estão descobrindo a roda, na realidade, né? Mas a gente não pode dizer nada, porque, enfim, é bom que se descubra que depois diga, já sabia. Já sabia, mas que bom que confirmou, porque agora eu não vou ficar com cara de tacho, né? Dizendo que eu inventei. Não, tá aí, ó, todo mundo está dizendo. E de fato é verdade. E de fato é verdade. Eu tirei uma foto antes aqui da minha filha Samantha, de 1 ano e 10 meses. E aí o Anderson abriu o culto e ele disse, vamos orar, pessoal. Ela estava brincando, ela parou e... Ela ouviu a palavra orar, que eu tirei uma fotinha e botei no grupo do discipulado ministerial. Aí vocês vão ver depois a fotinha dela. A gente ora antes da refeição. Ela não entende todas as palavras. Ela não entende todas as palavras, mas o orar para ela significa para tudo, dá as mãozinhas e se concentra. Né? Claro que a oração da refeição é bem mais curta do que foi feito aqui, então ela logo desistiu e foi brincar de novo, né? Para ela, e outra não viu comida, imagino, né? Ela falou, olha, não, essa não é aquela, né? Essa deve ser outra, aquela que eu conheço tem boia depois, né? Mas ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha, não se desviará dele. De fato, essa é uma realidade. O nosso sistema de crença, ele é formado até essa idade e depois disso, nós vamos viver dentro de um mundo, mas com crenças estabelecidas. Algumas muito positivas, outras nem tanto. E aí está aí todas essas teorias, né, de não ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que de fato ela chegue aos 50 anos e não saiba o que vai ser quando crescer. É mais ou menos assim o objetivo disso. A gente vê esse caminho, um caminho ruim, daqueles países que tomaram esse caminho de você não ensinar a criança, não dar princípios para a criança, viram adultos que sem identidade nenhuma. Mas enfim, eu quero falar nessa noite, em cima disso que nós estamos iniciando, estamos abrindo, eu quero falar sobre a importância de tomarmos riscos. Quando devemos tomar riscos e por que nós estamos travados e nós, quando deveríamos tomar riscos, não tomamos. O dano que isso tem causado na nossa vida e como a gente pode corrigir isso e como identificar, porque nós precisamos eventualmente correr riscos. O correr riscos faz parte. Mas o nosso sistema de crença, a nossa forma de crer, às vezes só com a mente e não com o coração, nos engana. E a gente começa, quando eu creio só com a mente, não com o coração, com tudo que de fato eu sou, quando eu acredito que de fato as células cancerígenas dizem para mim que eu sou um paciente terminal de câncer, eu acredito nisso e é isso que eu vou viver. Quando eu mudo, e aí nós temos aqui alguns exemplos, né, do pessoal que superou tudo isso, e a gente tem testemunhos legais para contar, que o sistema de crença dizia o contrário. A crença informava o contrário do que as células diziam. E a psicologia diz que nós não somos
o que as nossas células são, mas o que a nossa mente entende, o nosso sistema de crença. Só que a Bíblia fala que nós temos que crer com todo o nosso ser e não só com a nossa mente. É por isso que nós temos diferenças de cristãos tão grandes. Porque tem alguns que entendem isso e tem outros que carregam essa mensagem muito forte na mente, mas de fato não vivem o que poderiam viver. Quando a gente decidiu comprar, e é interessante como a gente tem essas diferenças de perspectivas. Nós carregamos um sistema de crença que nos foi criado em algum momento da nossa vida e nós chegamos aqui. Quando nós chegamos aqui numa igreja evangélica, num primeiro culto, eu sei porque a gente tem esse feedback depois. Chega o camarada numa igreja evangélica, acontece conosco toda hora, ele nunca apareceu numa, alguém convida, o camarada aparece. Alguns dizem, cara, que legal, eu adorei a música. Outros dizem, cara, que música estranha, para mim foi terrível. Outros dizem, cara, que palavra legal. Eu digo, cara, mas o cara é um trouxa, não falou absolutamente nada com nada. Perspectivas totalmente diferentes de um mesmo culto. E aí, às vezes, eles nos procuram e dizem que nós deveríamos mudar. Eu falei, rapaz, mas eu falei a mesma coisa, o camarada ali foi abençoado, eu falei a mesma coisa, o outro não. Eu digo, cara, é complicado esse negócio. Porque nós carregamos crenças muito claras na nossa vida, muito estabelecidas. E nós vamos vivendo segundo as nossas crenças, segundo o que está arraigado aqui dentro. Uma criança até 7, 8 anos não tem uma resistência e ela recebe com facilidade tudo o que é plantado. Até essa idade recebe muito bem tudo o que é plantado. Depois começa a ter uma certa resistência. Por isso a importância de se ministrar até essa idade. Mas a nossa crença vai levando a nossa vida e nos começa a criar barreiras às vezes, para que nós venhamos a alcançar aquilo que Deus tem. E aí nós temos que desafiar o nosso sistema de crença para correr riscos e alcançá-los. Nós temos que desafiar o nosso sistema de crença, que às vezes dá um murro em ponta de faca, se necessário, mas desafiar a nós mesmos. Só tem um jeito de renovar a nossa mente: nos desafiar e nos desafiar. Não tem outro jeito. Eu tenho que lutar contra algo que está me carregando anos na minha vida. Quando nós compramos aqui o prédio, nós compramos e iniciamos um processo de migração, né? E nesse processo de migração, de transição, de ir para um lugar emprestado até chegar na nossa casa finalmente, nós perdemos algumas pessoas que não congregam conosco porque disseram que a transição ela é ruim. E nós ganhamos outras pessoas que adoraram a transição, porque isso é um sinal de mudança positivo. Nós perdemos pessoas porque o prédio ficou 1 quilômetro mais longe de onde era. Mas nós ganhamos pessoas que moram a 60 quilômetros da igreja. Nós fomos recomendados a não sair do aluguel porque era mais confortável, e outras pessoas nos recomendavam a comprar uma casa nova justamente porque era mais confortável. Perspectivas muito diferentes de um mesmo tema. Nós carregamos sistemas de crenças que lidam e que movem e que guiam a nossa vida e vão nos barrando dia adiante. E se nós não aceitamos desafios eventualmente, não tomamos riscos eventualmente, indo contra um padrão às vezes de crença que não é saudável, que nos barram e que nos limitam, nós não alcançamos aquilo que Deus tem. A mais emblemática foi que quando nós compramos, alguns falaram assim: mas vocês têm noção de que vocês estão comprando um prédio no auge da crise? No momento pior, lá embaixo, nós atingimos o fundo do poço e vocês estão inventando de comprar um prédio. Aí outros diziam assim: cara, parabéns, vocês compraram um prédio lá no fundo do poço? Porque agora só sobe, amigo. Quando subir, cara, o troço vai valorizar e vocês conseguiram fazer um baita negócio. Crenças, da mesma forma,
do mesmo tema, da mesma forma de enxergar. E se nós não nos desafiamos, eu dou sempre um passo atrás e perco algumas oportunidades que a vida está me colocando. E mais, por que não dizer desafios que o próprio Deus está colocando? Sabe aqueles desafios que às vezes a gente junta em casa para orar e repreender o diabo? Aquele desafio enviado por Deus que a gente repreende. Deus, eu estou repreendendo isso. Aí eu fico pensando, cara, como é que Deus encara um negócio desse? O cara adorando, repreendendo ele, né? Esse cara, eu te repreendo, porque é isso da minha vida. E cara, eu me lembro a primeira vez, algo que eu me converti muito tempo atrás, e nós estávamos num prédio alugado. Esse filme eu já vi de novo, tá? Na primeira vez que eu vi, me incomodei, depois tudo certo. Mas a primeira vez que eu vi, que o pastor disse, nós vamos orar para ver se Deus arruma um lugar, eu já contei isso uma vez, eu me lembro, mas que eu fui orar para que o coração do dono do prédio se inclinasse a favor da igreja, e que o dono não pedisse o prédio mais de volta e que nós pudéssemos ficar lá. E não aconteceu, eu fui jejuar pedindo para que o dono não pedisse o prédio, e ele pediu. Eu fiquei muito frustrado com Deus. Bem, hoje a igreja tem um enorme de um prédio próprio, a igreja cresceu muito, passou de 1.000 pessoas, e eu orando o contrário naquela época. As nossas crenças limitam aquilo que Deus tem. Quando eu creio na minha mente, ou quando eu creio no meu coração, são duas coisas totalmente diferentes. Quando o apóstolo Paulo fala de crer com o coração e professar com a boca, é isso que ele está dizendo. Crer com algo mais, crer com algo que você não enxerga, crer com tudo que você tem, crendo que de fato é o Senhor e que esse desafio pode ser Deus movendo e que eu vou ter que sair da minha caixinha, eu vou ter que romper com o meu sistema de crença e a coisa vai ter que mudar, a coisa vai ter que ser diferente. Tem um versículo em Provérbios, no capítulo 28 de Provérbios, o verso 22. Eu gosto muito de Provérbios. Provérbios, no capítulo 22, e no verso 28, diz o seguinte: o invejoso é ávido por riquezas, mas não percebe ele que a pobreza o aguarda. Vou ler de novo, tá? O invejoso é ávido, ou seja, o invejoso quer muito por riquezas, mas não percebe que é a pobreza que o aguarda. O camarada invejoso quer muito riqueza, trabalha muito, soa muito, faz muito negócio, corre para cá, corre para lá, e a Bíblia diz, cara, mal sabe ele que na realidade o que aguarda é o contrário. Porque não importa o quanto ele queira alguma coisa, se ele não mudar a sua base, a sua estrutura, a sua essência, o que o aguarda não é o que ele quer, mas é o que ele plantou, mas é o que ele de fato vai ter pela característica da sua vida. Então não adianta o camarada trabalhar muito, porque ele sempre vai ter o contrário. Você não conhece gente assim, não? O camarada, rapaz, o cara trabalha, mas tem coisa errada. Por quê? Cara, nós temos que mudar aqui dentro. Aqui dentro. Eu mudo meu sistema de crença aqui. Eu creio com o coração. Eu não creio com a mente. Eu não estabeleço planos de trabalho. Cara, se não mudar aqui dentro, a gente não chega lá, naquilo que Deus tem. A coisa não acontece. Eu tenho que me permitir ser desafiado. Nós estamos vendo um tempo de desafio tremendo. Enquanto congregação, e eu preciso dizer para você, eu não voltaria atrás uma decisão, 1 minuto, absolutamente nada. Porque eu não queria perder de viver isso aqui que nós estamos vivendo hoje. Isso aqui é só o início de você conseguir crer com o seu coração e não com a sua mente, porque tudo diz o contrário. E o nosso sistema de crença nos empurra ao contrário. Deixa eu ler com vocês Marcos, no capítulo 4, e no verso 35. Marcos, no capítulo 4. Vamos ler aqui.
Separei também. Deixa eu olhar aqui na 35, 4:35, tá? Vamos ler a partir dali uns 3 versos, pelo menos. Fala de Jesus no barco. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Haviam também outros, com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal e vento, e as ondas, e arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos, desesperados, disseram: Mestre, não se te dá não se importa que padecemos? E ele responde, ele levanta, repreende o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos, fé na mente até tinham, eles não tinham no coração. Eles não carregavam ainda a essência. Mas eles entendiam o que tinha que ser feito, eles só não criam. Mas o que me chama a atenção aqui não é nem isso. É o fato de que Jesus dormia. E ele dormia com o travesseiro. Naquela época, não era comum levar travesseiro num barco pesqueiro, num barco de trabalho. O pessoal dormia em cima de rede, ou de corda, ou de encostar a cabeça numa âncora, ou sei lá o quê. O camarada leva um travesseiro. Algumas versões diz uma almofada. Então, assim, ele entrou com esse troço no barco. Ele entra com isso. Ou seja, para ele, o que fosse acontecer não tinha risco nenhum. Já para o cara que trabalha, sabe que esse tipo de ferramenta não se utiliza num barco, num travesseiro. Não é comum. Eles já nem levam. Mas ele levou um travesseiro. É a única versão de todos, quando conta essa história, que usa a palavra travesseiro. E eles entram apavorados na popa e diz: Jesus, tu não te importa que a gente vem morrer? Olha o teu estilo. Porque travesseiro, pessoal, assim, para tirar um cochilo, um cobertorzinho enrolado, uma camiseta serve, um casaquinho, a gente tira cochilo de qualquer jeito, cara. Tem gente aqui que dorme em pé, se deixar. Não é verdade? Simples. Vamos dormir, apaga as luzes, o cara não está dormindo, irmão, acorda. Assim, é assim. Jesus se preparou para tirar aquele cochilo. Meu amigo, sabe o profissional? Jesus profissional. Ele desce, entra no barquinho, profissional, travesseirinho. A galera, aquele jeito, rede, sujo, fedendo a peixe, desce lá, na pontinha, e se acomoda, cara, no travesseiro. Como que se não tivesse absolutamente nada que pudesse o atrapalhar, ele tira aquele tempo para ele. Bem, ele não sabia pescar, ele não sabia cuidar de barco, ele não sabia, ele não fazia nada ali. Ele disse: cara, daqui eu não entendo, os meus 12 são bem melhor do que eu vou cochilar, cara, eu não vou atrapalhar, deixa cada um na sua. E ele dorme, cara, ele desmaia ali. E os discípulos entram apavorados, e o que era risco para um, parece descanso para outros. O que é risco para um, pode ser relax, diversão para outro. É assim que acontece na nossa vida. E Jesus chega lá e diz o seguinte: vocês não têm fé? Mas não entendi ainda. Peraí, nós estamos esse tempo junto, vocês ainda não têm fé? Essa pergunta que Jesus falando, vocês ainda não têm tal coisa, ele pergunta toda hora para os discípulos, porque de fato eles não sacavam. E Jesus foi ensinando ao longo da história inúmeras vezes. Quando faltou pão, eles brigavam. Quando os guardas queriam prender, eles brigavam. Eles sempre brigavam, porque eles criam com Quando Jesus é pego e vai para a cruz e Pedro foge,
e nega Jesus e foge, ele não tinha entendido aqui ainda. Ele sabia aqui, mas aqui ele não tinha caído a ficha ainda. Quando cai a ficha de Pedro aqui, e ele fica naquele dia de Pentecostes, ele se levanta e prega, e 3.000 pessoas se convertem, ali ele entendeu aqui. Mas até lá era só na sua mente. Mas o que é risco para os discípulos naquele barco não era risco para Jesus. Porque a crença de Jesus era outra. A formação de Jesus na crença era outra. Ele passou 3 anos tentando imprimir nos discípulos um sistema de crença diferente. Ele passou 3 anos tentando ensinar os discípulos a crer com o coração e não com a mente. O que é risco para um é descanso para outro. Aquele pessoal que se amarra nos pés com um elásticozinho e se atira de uma ponte, feliz, porque está se atirando de uma ponte, bungee jump. Feliz, porque o camarada vai cair não sei quantos metros de altura. Feliz. Para mim, chama risco. Para ele, chama descanso, diversão. Ou aquele povo que bota um macacão com umas asinhas e se atira de umas montanhas e fica voando. Eu digo, para quê? E para que isso? Para que isso? Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Eu não consigo chegar perto da beira. Né? Eu olho na beira assim, ó. Aí o pessoal chega assim, né? Montanha. Oh! Amolece as pernas, eu fico com dor de cabeça, dá suor. Chega perto de ponte, me incomoda. O que é risco para mim não é risco para o outro. Porque o sistema de crença que ele foi formado é diferente. É diferente. Corrida de carro em alta velocidade. Pô, eu adoro kart. Acho muito legal. Eu tenho um amigo que enjoa. Ele entra num kartzinho, ele sente cheiro da gasolina, ele fica um vomitório no capacete. Digo, rapaz, que brincadeira é essa? Mas não consigo, eu digo... Tudo certo, não é para todo mundo, não é tudo para todo mundo. Mas o que é risco para uns é diversão para outros. O que Jesus estava tentando ensinar é que o negócio, o bicho ia pegar e que eles precisavam crer aqui, porque crer aqui não basta. Porque crer aqui não me sustenta, não me ajuda na hora de dificuldade. Quando o bicho pega, a coisa não acontece. Falar em público. Rapaz, eu falo para quantas 1000 pessoas for necessário. Eu não consigo saltar de asa delta. E eu tenho bem pertinho de casa, e o pessoal me convida inúmeras vezes para fazer voo duplo. Eu digo, aquele saco, um saco está na frente, o outro saco está em cima. Eu sempre fico imaginando que o cara que está no saco da frente vai cair. Porque ele vai largar, o outro está preso, né? Vai cair quem? O cara do saco está sentado na frente. Eu digo, cara, eu vejo os caras fazer isso quase todo dia da minha casa. E para mim é um risco gigante. Assim como esse microfone é um risco gigante para muitos. Não é verdade? O pânico do microfone. Eu fico falando, cara, mas é só o microfone, a tua voz sai dali, tu acha que escutava outra voz. Quando tu vem nas caixas de som, tu vê que a tua voz é horrível. E né? É só isso que acontece. O pessoal está tudo olhando para ti, tu vê quem dormiu, quem cutucou o nariz, quem levantou no banheiro. Tu vê, não tem outro, é só isso que acontece. Né? O resto está tudo certo. Mas dá pânico. E eu fico pensando o risco que se tem que correr. E eu fico pensando até que ponto vale a pena correr determinados riscos. O que vale a pena, quando eu sei que vale a pena, eu encontro o meu sistema de crença para fazer esse negócio acontecer. Quando? Bem, para mim, pular do bungee jump não tem nenhum objetivo, embora para algumas pessoas fiquem felizes por alguns minutos. Para mim, é só risco. E eu não faço porque eu não vejo nada de propósito, de proveitoso nisso. Eu, Robson,
Nada contra. Esportes radicais, nunca foi muito disso, meus cunhados adoram. Eu, Robson, não vejo porque eu ir contra o meu sistema de crença, porque eu não vejo nenhum benefício saindo daquilo ali. Agora, quando nós tivemos que começar o ministério aqui, há 4 anos e poucos atrás, meu amigo, alguns podiam dizer, tivemos um pastor muito amigo para nós, muito amigo nosso, ele disse, cara, vai dar tudo certo, eu tenho absoluta certeza, Deus, e eu estou vendo isso, aquele outro, cara, olha, você tem que fazer muita coisa errada para não dar certo. Foi isso que ele disse, porque estou vendo aqui que vai dar certo. Tudo aquilo foi bonito que ele me disse, mas eu tive que ir contra o meu sistema de crença, que dizia, cara, eu vou ter que me dar tudo que eu tenho para fazer esse negócio acontecer. Nossas famílias vão dar tudo que tem, nós vamos comprometer absolutamente tudo o que a gente tem para ir nessa visão, e eu tive que ir contra o que o meu sistema de crença me puxava para trás. O que era mais confortável não era isso, e hoje eu não me arrependo de ter feito, muito pelo contrário, faria de novo e vou encorajar outros a fazerem quando tiverem um chamado também. Mas eu fico pensando se Billy Graham, fico pensando se Heidi Baker, Benny Hinn, sei lá, Ministério Diante do Trono, esse povo todo, Morning Star, se esse povo todo cedesse para o medo, eu fico pensando quanta gente não teria sido alcançada. Reinhard Bonk na África, se esse povo todo cedesse para o medo de microfone, cedesse para o medo do público, o que seria desse mundo hoje? Se esse povo todo tivesse dito, o meu sistema não permite, e esses caras foram contra, por que vale a pena tomar risco? Por que às vezes vale a pena a gente largar tudo e encarar? Porque tem que ter um objetivo maior nisso aí. O que define se o risco vale a pena é o tamanho da nossa meta. É isso que define se o risco vale a pena. O risco vale a pena quando a meta é grandiosa, quando o objetivo é fantástico. E diz assim, cara, o objetivo é tão lindo, mas eu não consigo. Cara, mas o objetivo é fantástico, mas eu não consigo pegar um microfone, eu não consigo parar na frente do público. Cara, mas o negócio é impressionante. O que vai acontecer, nós vamos mudar o mundo. O que define se vale a pena tomarmos riscos é a grandiosidade da nossa meta. Riscos sem propósitos são tomados por tolos. Riscos sem propósito geram dano na nossa vida. Alguns deles podem vir a sair alguma coisa boa, mas riscos sem propósito é típico do homem, impulsivo, carnal, ignorante. Eu fico pensando Jesus recebendo a notícia do Pai de que era a hora dele despir da sua glória e ele descer na terra. Estamos comemorando esse mês, Natal, e vir para a terra como um menino, como um homem desprovido de toda a sua glória, mas com uma comunhão com o Pai. Era o que ele tinha, era só isso, ou tudo isso. E ele recebe a notícia e vem. E aí o Pai dizendo para ele o seguinte, nós temos alguns desafios aí para encarar. Os percalços aí no meio aí. É mesmo? Como é que é a história? Assim, todo mundo lá nasce em casa. Tu vai nascer dentro de uma gamela, num chiqueiro, uma estrebaria. Teu pai que está na terra vai ter que encarar uma de que ele é o pai, assim, pai padrasto, né? Porque tu foi concebido do Espírito Santo. Todos teus amiguinhos na escola tem um, tu vai ter que encarar essa Assim, outra coisa, também tua família não tem dinheiro, cara. Tu vai trabalhar de carpinteiro, tem que aprender a fazer uma coisa, vadio não dá, vai trabalhar. Hoje aqui, tá de boa lá, calo na mão, serrote.
E aí? Não, daí vem a parte boa. Aí tu vai para o deserto, vai ser tentado, não vai ter o que comer, a não ser o pão que o diabo amassou. Literalmente, ó, o pão, o diabinho vai amassar o pão, é só isso aí que tu vai ter para comer. E depois, não, depois do deserto a coisa só sobe, daí a coisa explode. Aí é casamento sem vinho, e aí vão te chamar para dar um jeito. Aí depois disso tu vai arrumar uns 12, parceiro, até te trair e te negar. Mas são parceiros, vão estar contigo ali. Ah, beleza. Não, eles vão te defender até decidir não defender mais. E aí depois tu vai para a cruz, vai apanhar que nem bicho. Aí depois que tu apanha que nem bicho, eles vão te matar. Aí é só descer no inferno, pega a chave, volta e dá para esses caras que tu levou pau a vida inteira. Tu sabe o que fez tudo isso valer a pena? Tu acha que valia a pena? Tu acha bem verdade que se dissesse para um de nós aqui que nós iríamos passar tudo isso, nós iríamos passar se o objetivo, se a meta não fosse grandiosa demais? Só vale a pena correr risco quando se tem meta. E a meta não é qualquer coisa. Riscos sem propósito são para os tolos. Nós corremos riscos com um propósito no Senhor. E esses propósitos, quando são grandes, eles vão contra naturalmente o teu sistema de crença. Todo grande propósito, toda a grande meta que vem do Senhor, eu preciso te dizer que vai contra o teu sistema de crença. Ele vai tirar a basezinha que você entendia que era assim. Ele vai tirar, porque toda grande meta e grandiosa meta e grande objetivo que vale a pena nós corrermos riscos, vai mexer com o nosso sistema de crença. O que me preocupa hoje na nossa vida enquanto comunidade, é que nós estamos correndo riscos para chegar a lugar nenhum. Nós estamos correndo atrás do vento. Nós estamos gastando tempo, energia e dinheiro com coisas que não têm propósito nenhum. E eu não quero discutir aqui as metas. Eu quero discutir, de fato, os propósitos que o Senhor tem colocado no teu coração. E se não tem colocado, nós temos que buscar esses propósitos. O risco vale a pena ser corrido sim. Quando eu olho para trás na minha vida de fé, apesar de eu ter a carinha de 18, 19, eu já andei muito na fé e já vi muita coisa. E eu preciso dizer que a gente faz muita coisa sem propósito. Eu preciso dizer que a gente corre muitos riscos desnecessários. Preciso dizer que a gente paga muito preço por coisa que não tem valor. Preciso dizer que a gente corre atrás do vento demais. Aqui dentro. Igreja do Senhor Jesus. E quando a gente identifica e começa a crer com o nosso coração, nós começamos a nos deparar com riscos que precisam ser corridos, que valem a pena correr, que nós não podemos repreender porque é do Senhor. E cada risco que Jesus teve que correr, que cada forma com que ele teve que se expor, com 12 anos foi para a sinagoga, já o criticaram. Riscos com propósitos. Esses são os que provêm do Senhor. E nós estamos muito ocupados com metas vazias. Uma agenda cheia e uma vida vazia, sabe como é que é, não? E a igreja do Senhor Jesus pode bem mais.
Quando os discípulos começaram a entender, quando o apóstolo Paulo começou a dizer, depois que Jesus passou e que ele deixou o grande legado, e o apóstolo Paulo começa a escrever, e ele escreve de novo, e de novo, e de novo, e de novo, vocês precisam crer com o coração, é com o coração que se crê, é dali que procede todas as coisas, vamos cuidar do coração, protege ele, é do coração, cara, vamos crer com o que nós somos, vamos crer com a essência. Não vamos crer com o que o mundo diz que nós somos, não vamos crer com o que às vezes as pessoas dizem que nós somos, mas nós vamos correr os riscos. Chega de se vitimizar, chega, meu Deus do céu, o povo se vitimiza demais. Demais. Povo, chega disso, sacode a poeira, bate os pés, vamos embora, cara, vamos lá, vamos seguir propósitos maiores, riscos que valem a pena ser corridos, ou aqueles missionários que enchem o carro de Bíblia e atravessam fronteiras de países que as proíbem. Estão fazendo aquilo por quê? Pela adrenalina? Não. O fato de nós comprarmos esse prédio é para que nós viéssemos ter um prédio e a adrenalina de uma conta para pagar todo mês? Não! Não! Metas sem propósitos são para os tolos. E eu quero orar pelas nossas metas nessa noite. Nós estamos terminando um ano. Nós estamos indo para um final de um período que na nossa cabeça, no nosso entendimento, é um exercício fiscal. Né? Eu concluo um exercício e começo outro. E a gente entende que a mágica vai acontecer no dia 31 de dezembro. E a mágica dá muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, sabe como é não? No povo cantando na igreja, né? Cara, essa não é a mágica. Sabe qual é a mágica, meu amigo? É ter metas que provêm do trono. Metas que provêm dele. E que vão nos colocar diante de riscos que também provêm dele. E que os resultados vão ser incalculáveis, imensuráveis. E nem nos teus melhores sonhos tu conseguiria imaginar o que ele vai te dar. Porque você tem sonhado sonhos dele. E eu aprendi que toda vez que eu sonho os dele, ele sonha os meus. E toda vez que eu vou atrás de pessoas que ninguém quer, ele dá para a igreja aqueles que todos querem. É diferente a coisa com Deus, não é? É diferente, cara. E às vezes me dá uma dó do povo se batendo e o tempo vai passando. E a gente vai envelhecendo e os valores vão mudando e a gente precisa ficar bem velhinho para entender que muita coisa não tinha valor nessa vida. Vocês estão brincando comigo? Se Jesus nos ensinou isso há muito tempo. Metas com propósitos não são só metas. Metas por metas qualquer um faz. Metas com propósitos são movidas pelo Senhor e os desafios vêm dele. Eu costumo dizer que quando nós temos metas com propósitos, nós surfamos na onda que ele traz. Eu só preciso nadar atrás dela. Eu já tentei ser surfista uma época bem longe. E eu gastava muito tempo tentando pegar ela. Aí eu desistia, porque eu já cansava, né? Como eu já cansei, agora posso sair, né? Vou sentar na areia. Mas de você surfar na onda que ele trouxe. Você não precisa inventar a onda. Quem traz é ele. Eu quero orar por você. Vamos ficar em pé?